Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Jean Saulo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Música em Pauta, mais um vídeo estilo vlog. Essa semana eu vou mostrar pra vocês estudando escala, isso mesmo, escala, né? Muita gente aí acha escala uma coisa bem chata, tem dificuldade. Escalas, pessoal, é uma coisa importante. Todo conservatório, toda escola de música, se você vai fazer aula de piano, você tem que fazer escala, porque a escala vai dar uma base muito boa para vocês poderem tocar peças eruditas, não só eruditas, né, mas músicas em geral. Tanto escala como arpejo vai dar para vocês uma base muito boa. Então é muito importante estudar escalas. Então eu tô desde o começo do ano estudando escalas, para vocês terem uma noção. Eu já estudei as escalas com sustenido, agora comecei a estudar as escalas com bemol, e estou na escala de mi bemol. Então essa semana eu vou mostrar para vocês a escala de mi bemol maior. Galera, não tem análise, porque não tem um método, o professor não passa um método específico para eu poder mostrar para vocês e tudo mais. A gente estuda a escala antes, ele fala do dedilhado e tudo mais na aula mesmo, a gente conversa, só que é meio que uma coisa decoreba, então você tem que chegar em casa. Eu tenho um livrinho com a escala, com o dedilhado e tudo mais. Às vezes eu pego pra dar uma olhadinha, né, uma colinha ali, mas depois eu decoro, né? Então é meio que decorado, não tem um livro de escala que o professor passa pra eu tocar, por isso que eu não tô fazendo análise de escala. Galera, a escala, ela pode ser tanto em movimento contrário ou movimento direto ou paralelo, né? Você pode falar tanto direto ou paralelo, é a mesma coisa. Eu vou começar a falar movimento paralelo, que o professor fala paralelo, então eu vou começar a falar vou começar a falar paralelo também. Se bem que é difícil eu falar essa palavra, né? Não, acho que eu vou falar direto. Movimento direto e movimento paralelo é a mesma coisa, tá? Então eu vou falar direto porque é uma palavra mais simples. Paralelo é mais difícil. O movimento direto, pessoal, é você fazer a escalinha, as duas mãos indo no mesmo sentido, ascendente e depois descendente. O movimento contrário é as duas mãos indo em movimentos contrários, como eu estou estudando agora. Estou estudando a escala de mi bemol maior em movimento contrário, tá? Ele já passou o dedilhado, a gente já fez uma análise na aula e agora eu estou estudando. No começo é bem difícil, porque você tem que assimilar ali onde eu vou fazer a troca de dedo e tudo mais. Então esse é o movimento contrário. Estudei um pouquinho, não tive tantas dificuldades nele. A escala de mi bemol maior, no movimento contrário, é mais fácil ainda, porque as trocas de dedo, né? A troca de dedo é quando você troca o dedo por outro dedo. Você faz muito isso em escalas, em arpejos, ainda mais, enfim. É muito importante a troca de dedo para você poder conseguir tocar as escalas. E na escala movimento contrário, a troca de dedo é no mesmo lugar. Então eu estudei movimento contrário, bonitinho, hoje sem metrônomo, a partir de amanhã já coloco o metrônomo. Depois estudei movimento direto, que é esse movimento que vocês estão vendo agora, também não tive muita dificuldade. Depois de estudar a escala, movimento direto, contrário, eu vou estudar os arpejos, tá? O arpejo de mi bemol maior. Também, mesma coisa, pessoal, movimento direto e movimento contrário no arpejo, tá? Então, esse é a primeira forma de arpejo, o arpejo 1 que a gente fala. Movimento contrário, que eu estou estudando agora, o arpejo ele é bem chatinho, por conta das trocas de dedo. Então, você tem que fazer uns saltos, que às vezes dá uma esbarrada, mas isso é com o tempo que você vai conseguindo se adaptar. Então, esse é o movimento contrário do arpejo, agora estou estudando o movimento direto do arpejo. Então, depois que eu terminei de estudar o arpejo 1, aí eu parto pro arpejo 2. O arpejo 2 é esse que vocês estão vendo agora, que nada mais é do que você tocar as notas do acorde de si bemol maior e vai subindo, tocando todas as notas que vai conter nesse acorde, intercalando o intervalo de duas notas entre uma nota e outra. Eu não sei se deu pra entender muito bem, mas o arpejo 2 é esse que vocês estão vendo agora. Eu vou subir e vou descer. No arpejo 2 não tem movimento contrário, é só movimento paralelo. Terminado o arpejo 2, eu vou estudar o quê? Terças e sextas. Então eu começo com a terça. O que é a terça de mi bemol maior? Eu conto 3 notas, então eu tô no mi. Mi, fá, sol. Então, com a mão esquerda eu começo no mi, com a mão direita eu começo no sol. Então eu vou tocando em terças e vou subindo. Por isso que eu falo terça. Então essa é a terça, tá? Então eu vou ter que estudar a terça também. Não é obrigatório, ele falou, estudar a terça para essa semana. Se quiser, estude. Pois, penúltima coisa aqui é a sexta, né? Então eu vou subir com a sexta. A sexta é a terça invertida. Então eu começo com sol na mão esquerda e mi na direita e vou subindo. Tanto a terça como a sexta é só o movimento
direto, não tem o contrário. E por fim, pessoal, para encerrar o acorde, ele anotou para mim o grau que eu vou fazer na mão esquerda. Então o grau, os graus, né, é graus ou grais? Enfim, eu tenho que ver isso daí, o plural de grau de escala, mas enfim. Então eu faço na esquerda quarto grau, quinto grau mais grave, e depois eu vou pro mi bemol, que é a cadência perfeita, né? Com a direita eu vou fazer os acordes que ele anotou pra mim. Então eu estudei o acorde. No começo é um pouquinho difícil, porque você tem que se habituar e ver certinho onde a mão tem que ir, mas deu tudo certo no final, consegui. Agora com o pedal de sustain, então importante que o acorde a gente treina a pedalizar com o pedal de sustain. Galera, é isso, então é bastante coisa, né? Mas durante a semana eu vou mostrando pra vocês rapidinho como que vai sendo a minha evolução em cada uma dessas coisas. Galera, bora lá, mais um dia de estudo. Hoje é dia 29/11. Não estudei ontem porque ontem foi meu dia de descanso. Decidi que não vou estudar no sábado, né? Vou fazer o teste durante algumas semanas pra ver se dá certo. Então hoje eu comecei estudando pela escala, né, de mi bemol maior, movimento contrário. Hoje, como eu falei pra vocês, já coloquei o metrônomo. Coloquei o metrônomo a 180 bpm. Então essa velocidade que vocês estão vendo agora é a velocidade que eu consegui tanto no movimento contrário como no movimento paralelo. Lembrando sempre que movimento paralelo e movimento direto é a mesma coisa, tá bom? Agora estou estudando movimento direto ou paralelo, 180 bpm também. Normalmente eu tenho mais dificuldade, eu não sei o que está acontecendo com a escala de mi bemol maior. Eu tô conseguindo pegar com mais facilidade, deve ser porque algumas escalas têm um dedilhado um pouco mais fácil. Então a escala de mi bemol maior deve ser uma dessas escalas. Terminado então de estudar movimento contrário e direto da escala, vou estudar terças e sextas. Ontem, depois de estudar a escala, eu estudei arpejo. Eu achei mais coerente começar a estudar terças e sextas depois de ter estudado a escala, né? Mais coerente terminar com arpejo e depois finalizar com acorde. Então eu estudei terça a 180 também, graças a Deus consegui chegar a 180 bpm na terça e consegui também chegar a 180 bpm na sexta, né? Lembrando que a sexta é invertida, eu começo com o sol na esquerda e o mi bemol na direita e faço o movimento ascendente e descendente, sempre mantendo a distância de 6 notas, de 6 graus, por isso que a gente chama de sexta. A sexta deu um pouquinho de trabalho, principalmente na hora de voltar. Às vezes sai um lá natural e não é lá bemol, lembrando que a escala de mi bemol maior ela tem 3 bemol, si bemol, mi bemol e lá bemol. Estudado a escala e terça e sexta, estudei o arpejo. O arpejo, pessoal, tanto o movimento direto como o movimento contrário, ele tá dando um pouco de trabalho porque ele é mais difícil. Eu falei isso anteriormente por conta das trocas de dedo e dos saltos que eu tenho que fazer. Então o arpejo, naturalmente, ele vai ser mais difícil. Então o que eu fiz? Estudei a 150. Então durante a semana vai ser sempre assim. Escala, terça, sexta, sempre vai ficar numa velocidade um pouquinho maior. E o arpejo, o primeiro arpejo, vai ficar numa velocidade um pouco menor. Estudei a 150, tá? Tanto o contrário quanto o direto. Depois estudei o arpejo 2, tá? Que pode ser chamado também de segundo arpejo. Eu lembrei disso hoje, o professor chama de segundo arpejo e não de arpejo 2. Eu acostumei a chamar de arpejo 2, né? Porque eu anoto no caderninho, na hora que eu tô estudando, arpejo 2. Mas o termo correto eu acho que seria segundo arpejo. Eu não sei se são a mesma coisa, mas enfim. Ele é mais fácil do que o primeiro arpejo por conta de que ele não tem troca de dedo. A troca de dedo que atrapalha tudo, porque na hora que você vai trocar o dedo, você pode esbarrar, você pode atrasar o andamento. Então eu consegui estudar ele a 180 bpm, como eu estudei a escala e terças e sextas, tá? Então ficou de boa 180. Terminado então, estudar primeiro arpejo, segundo arpejo, acorde, né? O acorde no começo a gente sempre fica um pouco na dúvida, nossa, como é que era mesmo, como é que é aqui? Mas durante a semana, com a questão da repetição, a gente vai conseguindo memorizar como que vai ser essa cadência perfeita da escala de mi bemol maior. Bora para mais um dia de estudo. Hoje é dia 30/11, segundona. Comecei a estudar então escala. Decidi começar numa ordem agora. Escala primeiro, depois terças e sexta, arpejo 1, arpejo 2 e para finalizar o acorde. Lembrando que dentro de escala eu tenho movimento contrário e movimento direto. E dentro do arpejo 1 eu também tenho movimento contrário e movimento direto. Então eu comecei por escala, movimento contrário. Depois estudei a escala em movimento direto. Gente, eu consegui chegar a 220. Aumentei um pouquinho. Ontem
ontem foi 180, hoje 220 BPM. Aí vocês podem pensar, nossa, mas como você consegue subir 20, 40 BPM assim de um dia para outro? Gente, é repetição, estudo. E escala é uma questão mais de memorização, e ela não é tão difícil de memorizar. Com 3 dias de estudo eu já consegui, já tá praticamente quase decorado a escala, arpejo também, o dedilhado e tudo mais. Terça agora, né, como vocês estão vendo, a terça, gente, eu consegui chegar a 220 também, como vocês estão vendo. Então a terça e a sexta também, tá? Sexta 220. Lembrando que terça e sexta é você fazer a escalinha, só que com diferença de 3 graus entre uma nota na mão esquerda e a outra nota na mão esquerda. Então você vai subir e vai descer, sempre mantendo essa distância de 3 graus, que é a terça, ou de 6 graus, né? 6 notas, que é a sexta, tá bom? E consegui chegar a 220 também, tanto na terça como na sexta. Tô tentando manter o mesmo padrão, né? A mesma velocidade que eu consigo chegar na escala, eu tento manter a mesma velocidade na terça e na sexta. No arpejo 1, isso não é possível, porque o arpejo 1, como eu já falei pra vocês, é mais difícil. Então, nele, eu cheguei a 200. O arpejo, o movimento contrário é esse que vocês estão vendo agora, e depois o movimento direto, tá? Tanto em um como o outro, mesma velocidade. Pra finalizar não, né? Depois tem o acorde, mas pra quase finalizar o arpejo 2, que pode ser chamado de segundo arpejo, cheguei a 220, tá? E pra finalizar, agora sim o acorde, né? O acorde, cadência perfeita, utilizando o pedal de sustain da escala, né, de Mi bemol maior. Bora lá, galera, mais um dia de estudo. Hoje é dia 1º/12, primeiro dia do mês de dezembro. Finalmente chegou, né? Passou bem rápido. De repente, o mês de dezembro aparecendo aí novamente. Pra finalizar, né, esse ano de 2020 tão diferente, né? Tão especial. Aí você pode encarar se foi especial no bom sentido ou se foi no mau sentido, né? A gente aprendeu muita coisa com o ano de 2020, né? Apesar de todas as coisas ruins que aconteceram. Hoje, então, comecei estudando escalas, né? Como sempre começo o movimento contrário, cheguei a 240 BPM, tá? Vou tentar ser bem breve pro vídeo não ficar com 20 minutos, porque ainda falta 3 dias eu mostrando pra vocês estudando. Então, só vou falar a quantidade de BPMs, né, que eu consegui alcançar. Então, hoje foi 240 no movimento contrário, no movimento direto também foi 240. Depois, pra ser estudar terça e sexta. A terça também consegui chegar a 240. E a sexta também 240. Então eu tô tentando manter sempre igual. Escala, tanto o movimento contrário como direto, e terça e sexta sempre na mesma velocidade. Bom, agora arpejo 1. O arpejo 1, que é o primeiro arpejo, tanto o movimento contrário quanto o movimento direto, eles são um pouquinho mais difíceis, como eu já falei. Então eu sempre deixo na velocidade menor. Cheguei a 220 BPM, como vocês estão vendo. O arpejo 2, de boa, normal, mesma velocidade que eu cheguei na escala, e na terça e na sexta, 240. E para finalizar, o acorde, né, galera? O acorde, muito bonito, essa cadência perfeita, né? Eu sempre gosto de fazer essa cadência perfeita no órgão também, porque daí eu coloco o trêmulo, fica maravilhoso. E quando a gente já fica seguro e já entende como que vai ser essa cadência perfeita, a gente começa a fazer umas graças, né? Como eu tô fazendo agora. Faz uns arpejos aí no final, umas coisinhas, né? Umas gracinhas aí, só porque, né? A gente já tá seguro, já sabe já como que vai ser essa cadência. E é linda essa de Mi bemol maior, todas são lindas, né? Mais um dia de estudo, hoje é quarta-feira, é dia 2 de dezembro, véspera da aula, então amanhã já é o dia da aula. Galera, então comecei estudando escala, movimento contrário e depois o movimento direto. Hoje eu consegui chegar a 260, né, 260 BPM. E decidi que é essa velocidade que eu vou manter, não vou aumentar mais. Amanhã eu vou revisar em 260 também, não vou subir mais do que isso. Então eu estudei movimento contrário, depois movimento direto e depois já passei para terça e sexta. A terça e sexta, mesma coisa, 260 e vou manter essa velocidade. A terça tá dando um pouquinho de esbarrão, a velocidade tá um pouquinho rápida e as mãos são muito pertinhas uma da outra, né? Porque é terça, né? São 3 graus, mas não tem problema, pessoal. Eu fico várias semanas estudando escala, então dá pra aperfeiçoar esses pequenos detalhes, esses pequenos errinhos que vão surgindo, vou ter tempo suficiente pra aperfeiçoar ele. Então não é assim, de uma aula pra outra encerrou, vamos pra próxima escala. Não, de uma escala pra outra normalmente é mais de um mês que dá. O engraçado é que quando a velocidade estava mais lenta, a terça
tava de boa e a sexta tava difícil. Agora que aumentou a velocidade, a sexta ficou de boa e a terça que ficou mais difícil, né? Engraçado. Mas enfim, galera, depois eu estudei arpejo 1, primeira forma de arpejo, movimento contrário e movimento direto, um pouquinho mais trabalhoso, como eu sempre falo, então eu deixei ele a 235 BPM, tá? Não cheguei a 240, esse tá a 235. O arpejo 2, né, a segunda forma de arpejo, tá bem de boa, consegui chegar a 260 e para finalizar o acorde, cadência perfeita. E é claro, né, pessoal, fazendo sempre umas brincadeiras, né, uns gracejos aí, como diria meu amigo, uns ornamentos aí no final, né, pra dar uma incrementada nessa cadência perfeita, né, que é tão linda. Galera, mais um dia de estudo, bora lá, dia 3 de dezembro, dia da aula, finalmente o dia da aula. Hoje, pessoal, foi mais uma revisão, então eu não alterei muitas coisas. Basicamente, eu só alterei o arpejo 1, aumentei um pouquinho a velocidade. O resto, a velocidade permaneceu a mesma. Essa é a escala, né, movimento contrário, depois movimento direto, permaneceu a 260 BPM. Depois eu fui pro arpejo 1, né, a primeira forma de arpejo. Eu esqueci da ordem que eu tinha feito, que agora viria terças e sextas, né, mas enfim, eu fui pro arpejo. E o arpejo eu consegui aumentar 5 BPM, tá? Então foi a única alteração que eu fiz de ontem pra hoje. Eu aumentei 5 BPM no arpejo 1. Ele estava a 235, eu deixei a 240. Primeira semana eu vou ficar aí basicamente um mês, dependendo mais de um mês estudando, né, a escala de Mi bemol maior, então eu acho que tá ótimo. Depois do arpejo 1, eu estudei terças e sextas, né? Fiz mais uma revisão, deixei a 260 BPM, a mesma velocidade que eu passei ontem. Depois eu fui para o arpejo 2, mesma coisa, 260, não alterei. A grande sacada aqui do metrônomo, pessoal, não é você ficar almejando alcançar uma velocidade muito alta, sabe? Chegar a 300, não é esse o objetivo de se estudar com metrônomo. O objetivo é você ir aumentando a velocidade aos pouquinhos e nesse percurso de você ir todos os dias, pegar para estudar e ir aumentando as velocidades um pouquinho, você vai memorizando, você vai aprendendo, seus dedos vão se acostumando. Essa é a grande sacada de se estudar com o metrônomo. Não é muito a chegada, a linha de chegada, e sim o caminho que você faz até chegar à linha de chegada. É o mais importante, né? É o caminho que você faz. E por fim, pessoal, então acorde, como vocês estão vendo agora, cadência perfeita e tudo mais, sempre fazendo umas graças agora, né? Agora vamos pra aula, né? Vamos ver o que o professor vai falar. Com certeza ele vai mandar acentuar de 3 em 3. Eu não sei se ele vai mandar apressar, mas eu acho que não, porque a nossa velocidade tá bem boa. Eu não tive muitas dificuldades com a escala de Mi bemol maior. Eu já estudei escalas muito mais difíceis do que a de Mi bemol maior. A de Fá sustenido maior é bem difícil. A de Si maior também é difícil. Enfim, então bora pra aula. Galera, acabei de retornar da aula. Bom, as recomendações do professor não foram muitas. Na verdade, não teve nenhuma recomendação, porque escala já é uma coisa que eu venho no embalo desde o começo do ano. Então, basicamente, eu já sei o que tem que fazer, como que eu tenho que estudar, né? Não precisa, assim, de muitas recomendações. Não teve um trechinho que ele falou, olha, aqui tem que melhorar, aqui tem que fazer isso, aqui tem que fazer aquilo. Não teve isso. Pra falar a verdade, foi bem de boa, consegui tocar tanto escala, terça, sexta. Com o arpejo, deu um pouquinho de trabalho, né? A primeira forma de arpejo, mas depois de tocar 2 vezes, se estabilizou e tudo mais, ficou muito bom. Então aqui tá marcado escala Mi bemol maior completo. Quando ele marca completo é quando eu consigo estudar tudo na semana. Tudo. É escala, terça, sexta, as 2 formas de arpejo, acorde, quando eu consigo estudar tudo. E para continuar estudando mais essa semana, acentuando de 3 em 3. Então, nessa semana eu vou estudar a escala, né, tanto o movimento paralelo e o movimento direto, acentuando de 3 em 3, tá? Só escala. Arpejo, terça, sexta, não precisa acentuar, só escala. Então, é como se eu fizesse acentuando de 3 em 3 notas. Então, vai começar Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, e assim vai. E mais pra frente eu vou estudar acentuando de 4 em 4 também, mas essa semana é de 3 em 3. Então é isso, galera, não teve assim muita recomendação, alguma dica, alguma coisa do tipo, porque foi bem de boa a escala de Mi bemol maior essa primeira semana. Muito obrigado por terem ficado até o final do vídeo, o vídeo ficou um pouco extenso, e o próximo vídeo será daqui a 15 dias, aguardem aí, que eu vou estar mostrando outra peça, outra música, estudo para vocês estarem acompanhando. Estamos aí quase entrando no período de férias, provavelmente o próximo vlog vai ser o último antes de eu entrar de férias. Que Deus abençoe a todos, já deixem um like de vocês, comentem, compartilhem esse vídeo. Até o próximo vídeo.